Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3 significa Brasil Bolsa Balcão. E geograficamente nós estamos localizados no centro histórico de São Paulo. A 200 metros, um pouco mais daqui, fica o pátio do colégio. Para quem não sabe, é onde a cidade de São Paulo começou. E eu te convido, não tem nada a ver com o programa de hoje, mas enfim, eu te convido para vir passear aqui no centro, porque tem prédios que não aparecem, não sei porquê, mas tem prédios belíssimos aqui. A arquitetura no centro histórico de São Paulo é uma coisa deslumbrante. A gente vai para Paris, acha lindo, vai para a Inglaterra, para Londres, acha lindo, vai para a Alemanha, e aqui tem também, só que a gente sabe como é que é, né? Brasileiro. Enfim, ó, do Rio Grande para baixo, o Rio Grande não é Rio Grande do Sul, é o Rio Grande ali que divide o hemisfério norte do hemisfério sul. A gente não é muito chegado nessa coisa de história e tal. Bem, a entrevista que vocês vão ver agora, pelo canal do Boi, ela pode ser assistida simultaneamente pela página do canal no Facebook. Você pode ver na televisão ou no Facebook. Daqui a alguns dias essa entrevista estará no YouTube, na página que eu mantenho lá. No YouTube ela fica lá, você pode ver quantas vezes quiser, vai e volta, está lá à disposição. E já que você vai estar no YouTube, vai no outro canal que eu tenho lá, o Direto da Bolsa. São boletins, não necessariamente ligados ao campo, tem coisas de economia, política e tal. Bom, uma ferramenta que já não é nem nova no agro nacional, não apenas no agro, mas no agro também, são os chamados veículos aéreos não pilotados. É uma coisa por aí. Não é isso não, mas é por aí. É VONT, veículos aéreos não tripulados, alguma coisa assim. São os drones. E hoje eu vou conversar com a Helena Bocaiúva Calduro, que é consultora dessa área, da área de drones. Ela vai dizer para a gente aqui qual é o trabalho que ela tem feito. É também de uma entidade que ela me falou, mas eu não marquei aqui. Porque essa tecnologia ela está crescendo de uma maneira formidável, muito, muito grande mesmo, para as mais variadas atividades. Sem a minha tossinha não podemos ficar. Helena, muito boa tarde. Muito boa tarde. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, viu? Muito bem-vinda. Obrigada. Como é que começou essa tua vida com drone, essa tua história com drone? Vamos começar pelo começo. Tá. Bom, eu já trabalhava com geotecnologia, né? Trabalhei aqui em empresa em São José dos Campos. Eu comecei vendendo imagens satélites e na área de software em si, do sistema GIS, né? E aí eu percebia que muitas empresas começavam a me perguntar, mas e com drone, não dá para fazer essa foto ou uma filmagem? Eu não posso ter esses dados com drone? E eu que gosto muito, né, também de vídeos e cinema, eu procurei entrar nesse ramo para começar a pilotar e para juntar esses dois mundos, né, o mundo gel com o mundo dos drones, né, porque eu sabia que alguma coisa a gente conseguiria resultar para esse pessoal que precisa desses dados aí, né, para a agricultura ou que seja para construção, enfim, tem muita gente que precisa para essas aplicações novas, né? E não tem dúvida nenhuma, o mercado dos drones assim está crescendo de uma maneira muito forte, muito crescente, muito porque teve as regras desde maio de 2017 que a ANAC ela já colocou as suas regras, né, no ar literalmente. E isso viabilizou muitas oportunidades, né, no ramo da cinematografia, de construção, de órgãos, né, de públicos, como busca e salvamento, na parte de agricultura, de mapeamento aéreo, né. E aí eu resolvi, bom, como é um mundo muito desconhecido,
eu posso fazer uma consultoria nessa área para quem quer adquirir drone ou adquirir um serviço com drone. Várias coisas do que você falou. Primeiro, você sabe pilotar drone? Claro. Ah, é? Opa. Até eu sou conhecida como, tem um canal, eu sou conhecida como a mulher do drone. Até foi engraçado como surgiu isso tudo, porque falei, não, eu tenho que pilotar. Vou pilotar. Num dia que eu estava pilotando, até foi no estádio do Pacaembu, tem uma praça, Charles Miller, que a gente fica lá, eu estava com o meu instrutor, Carlos. Estava pilotando e geralmente você deixa o carro com o capô aberto, né, para trocar bateria e tudo mais. E aí eu filmando, eu percebi que um carro encostou do meu lado e aí veio uma menina tentando disfarçar. Quando eu vi, fui roubada. Só que eu fui e filmei, e aí eu queria mostrar para a polícia, que eu acabei chamando a polícia, eu fui mostrar, olha, tá aqui, é esse o carro, vamos ver a placa, e eu aumentava a imagem para buscar, né, porque eles roubaram equipamentos meus. E aí depois, então, a polícia passou de novo, né, no Pacaembu e sempre falava, ah lá, a mulher do drone lá que estava pilotando, aí a mulher do drone, o que aconteceu? O pessoal, né, que vende água e tudo mais da loja. E aí eu fui conhecida como a mulher do drone. Pois então, Helena Bocaiúva Calduro ou a mulher do drone. Bom, então já pilota, você gosta desse Piloto, dou aula, fiz até uma palestra para a DJI, que é a fabricante de drones, né? Aqui no Brasil e no mundo, a maior do mundo. O workshop era comprei um drone e agora? Porque as pessoas enxergam o drone como um brinquedo, e não é um brinquedo, né? É uma aeronave. Você tem órgãos regulatórios aí que você precisa seguir para ter autorização de voo, você precisa registrar o seu drone, precisa se cadastrar, né? Cadastrar o seu radiocontrole, tem um monte de regrinhas aí para se fazer. Não é comprar e sair voando. Não é comprar e sair voando. Quer dizer, você pode fazer isso numa fazenda. Nem numa fazenda. Primeiro você precisa registrar o seu drone na ANAC. Esse registro é assim, você comprou o drone, quem é o proprietário, né, da aeronave? O piloto de drone também, você tem que se cadastrar como piloto. Aí você vai... Não é um brevet, mas tem Não é o brevet, não é o brevet. Infelizmente ainda não tem, por exemplo, uma carteira de habilitação, né? Na verdade, a ANAC ela tem duas regrinhas, né, duas regras básicas, que é do tipo de voo que você vai fazer e a classificação que você tem do drone em si. Classe 1, classe 2, classe 3. Geralmente, a classe 3 é até 25 quilos, que é o que a gente, de 250 gramas só, até 25 quilos. Então, são os drones que... pessoal que gosta de bater uma foto, são os drones que esse pessoal compra. Tem drone até 25 quilos o peso? Tem drone de 25, que tem drone até de 150 quilos. É muita... Quase um avião. Exato, mas assim, é uma aeronave. Exatamente, você é um piloto e você está pilotando uma aeronave. Se você está pilotando uma aeronave de 2 quilos, digamos, tem, né? Deve ter. Tem. E acerta a testa de alguém, sim, causa problema, mas de 200 quilos, quanto? 150 quilos, mata. Exato, então tem suas leis. Já estamos, eu te falei que tem intervalo o programa, já vamos para o primeiro intervalo. Vamos para o primeiro intervalo. Gente, eu converso aqui com a mulher do drone, a dona Helena Bocaiúva Calduro. Estamos falando de drone porque é um produto, e no segundo bloco a gente vai falar mais das utilidades, mas é um produto que... É enorme o que se pode fazer com isso. Mas vamos ao intervalo, eu volto já. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto são os drones e a minha entrevistada é Helena Bocaiúva Calduro, conhecida de vocês. Outro dia veio um rapaz aqui falar de cutelaria, aquelas facas artesanais. Não são bonitas, brilhosas, não é de aço inox. São facas de verdade, obras de arte. E o nome dele
se eu não me engano, era Laírto Sartor. Mas você vê como é que é a vida de apresentador. Ele queria ser chamado pelo apelido, porque ele é conhecido pelo apelido. Lembra, o Kleber, o apelido dele? Provolone. Então, eu, assim, entrevistei um Provolone e agora a mulher do drone. Provolone e drone rimam. Os dois terminam com NE. Bem, é o seguinte, toda a tecnologia que vem para o mundo, vamos falar, um smartphone. Sim. Isso é uma frase que circula, principalmente lá no maravilhoso estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Toda a tecnologia nova traz uma solução e dois problemas novos. E eu acho que o drone não está fora dessa questão. Por exemplo, o drone, eu vou agora falar coisa ruim, o drone é um excelente produto para espionar a vida alheia. Eu ouvi dizer que você pode aplicar, por exemplo, para você fazer um georreferenciamento, sei lá, de uma propriedade agrícola, o drone faz em 20 minutos, 40 minutos, que você leva dias para fazer. Né? Bota uma câmera e ele vai lá, né? A minha pergunta não é provocativa. Para o drone fazer os serviços, é o piloto que comanda tudo ou já tem o casamento piloto, drone software? Sim. Você põe o software lá e fala, faça isso, e ele faz. Sim, é exatamente isso, né? Você tem certos aplicativos, né, certos softwares, que você faz tudo automatizado. Então você pode, por exemplo, para mapeamento aéreo, você primeiro desenha, né, o que você vai mapear nesse arquivo, coloca esse arquivo dentro do drone, aí ele vai, aí o voo você pode fazer automatizado dependendo do fabricante, né, dependendo da região. E aí ele faz automaticamente, sem você pilotar. Por isso que eu te falei, a ANAC ela tem todos esses tipos de voo, né? Mas que você consegue fazer isso, calcular quais são os waypoints para você tirar fotos ou justamente naquelas áreas que você precisa ter os cálculos, né? Aí você consegue fazer. E depois você processa as imagens também, que aí você precisa de software também para isso. Para processar a imagem. Para processar a imagem. Só para quem não está conectado no ambiente, a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. Civil, exatamente. Portanto, o drone é considerado aviação civil. Isso, é uma aeronave. E, por exemplo, você gosta de falar de filmagem, vamos falar de filmagem um pouco. Evidentemente que é muito mais econômico, não sei se mais funcional, mas econômico com certeza, você fazer imagem aérea com drone ao invés de fazer com helicóptero. Sim, né? Com certeza. Tem muito piloto de helicóptero já perdendo, né, esse posto, né, porque realmente as imagens aéreas, tanto que você pode fazer hoje imagens com transmissão ao vivo. Com o drone. Com o drone. Você pode narrar, né, com o drone, e você pode passar para outros tipos de mídias, como por exemplo Facebook, como por exemplo o YouTube, ou para uma mesa, né, para uma produção em si. Ainda não entendo por que isso não está se popularizando, né? Não sei se é a questão mais de emissoras e tudo mais, mas eu já fiz. Né? Eu faço bastante a transmissão ao vivo com drone, até ensino a como fazer isso. Agora, essa utilização, Antônio, é muito boa, por exemplo, para a inspeção de obras. Sim. Quer dizer, eu posso escolher o meu grupo no Facebook desses executivos que queiram justamente verificar como está o andamento da obra. Eu com um drone, por isso que é uma das consultorias que eu faço, né? Como você reduzir o custo, né, de transporte das pessoas para irem até as obras para isso. Com uma transmissão ao vivo com drone, você coloca todo mundo no mesmo canal e você consegue até
pedir para o piloto aonde que você quer que ele volte para ver melhor e tudo mais, enfim. E você consegue discutir, olha, esse andar aqui é melhor a gente agilizar, enfim. Aí é com o engenheiro de obras. Eu não sei, mas eu não sei. Para mim parece que há uma certa diferença, não é nem melhor nem pior, é apenas diferente. Entre uma imagem de helicóptero e uma imagem de drone. Não sei se é velocidade, eu não sei. Mas, por exemplo, um clássico do cinema nacional, que é aquele do Capitão Nascimento, lá, como é que chamava? Do Missão Dada, Missão Cumprida? Não, como é que chama, Kleber? O filme do Capitão Nascimento, Tropa de Elite. Tropa de Elite, isso. Tropa de Elite 2, o segundo, ele termina mostrando o Congresso Nacional, a Câmara do Senado, eu não sei qual que é para baixo, qual que é para cima. A sensação que eu tive vendo, eu achei que era filmado por um drone. Sim. Não sei porquê. Vai ver até foi helicóptero mesmo, não sei. Mas, por exemplo, você está falando de ver obras, eu te citei um exemplo de um menino que eu entrevistei aqui, que ele vai usar o drone, está se preparando para isso, para instalar a linha de transmissão. Sim. E segundo as linhas de transmissão, é aquele linhão que vem lá de Belo Monte até sei lá onde. É coisa de 3.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. A redução de custo é um negócio assombroso. Sim. O que eu te pergunto é o seguinte, na sua visão de consultora, você trabalha e pilota, etc, etc. Qual é o setor que está mais aproveitando essas comodidades e economia do drone hoje? Bom, sem dúvida nenhuma, esse mercado de eventos e de imagens aéreas, né? De eventos para vídeos institucionais, né? Essa parte mais de cinematografia. Hoje em dia, uma produtora ela precisa ter um piloto de drone. Quer dizer, não é um fotógrafo que saiba pilotar, que essa é a grande diferença, né? É você realmente ter um piloto de drone que consiga, juntamente com o diretor de fotografia, ele, por exemplo, pode controlar a câmera do drone para filmagem e o piloto controlando o voo em si, né? Então existe um trabalho em conjunto aí, né? Muitas imagens aéreas, uma das empresas que eu sou colaboradora, que é a Gol Brasil, ela utiliza essas imagens aéreas para você transformar em produtos, por exemplo, quadros, posters, para empresas isso é muito legal, né? Você ter para fazendas, né? Você ter em azulejo o tamanho da fazenda, sempre tem aquela curiosidade e tudo mais. E para websites, principalmente para o mercado imobiliário. Esse é o que está explodindo nos drones. Né? Então você pode mostrar dentro da casa, fora e a localização do empreendimento. Sem aquela frasezinha que tem, isso é apenas uma imagem ilustrativa. Ele mostra mesmo. Sim, mostra mesmo. Intervalo a Helena é neta, bisneta, né? Perdão, do Quintino Bocaiúva. Quintino Bocaiúva era um republicano, é isso? Sim, exatamente. E é o nome de uma pequena rua aqui no centro histórico de São Paulo. O galinho de Quintino do Zico é de lá. Ah, é? O Zico é no bairro de Quintino do Rio de Janeiro. Quintino Bocaiúva. Onde Quintino Bocaiúva morava. Vejam vocês. O programa Mercado Futuro também é cultura. Nós vamos usar um pequeno intervalo, já volto com a Helena, já. Até já. Ok, estamos de volta, o programa é Mercado Futuro, eu falo com vocês aqui do estúdio da B3. O assunto é o drone e suas utilizações. E eu converso com uma especialista no assunto, que é a Helena Bocaiúva Calduro, consultora nessa área de drones. E você viu, Helena? Aqui no estúdio a gente vive e aprende sempre. Sim. Agora, para eu não esquecer, porque a gente esquece. Então, uma coisa de televisão. O programa eu abro numa câmera individual, que é aquela ali que você está vendo, que é a 2. Sim. Aí tem a câmera 1, que somos nós dois. E a 3, que pega só você, olha lá, só você. E como eu me atrapalho, às vezes eu olho para a câmera errada e tal, o cinegrafista, o Kleber, agora ele está me parecendo o Papa Francisco.
quando vai voltar do intervalo, ele faz que nem o Papa, ele faz assim para eu olhar para o lugar certo. Muito obrigado, Kleber. Para você também, tudo de bom. Vamos dedicar esse último bloco Sim. aqui, você vê como passar rápido, porque o assunto é bom. A parte legal. Sim. Não se tem notícia que eu saiba de ainda acidentes causados por drone ou, enfim, causado por alguém que se choque com o drone. A ANAC ela está fazendo essa regulação toda. Por exemplo, eu sei que em São Paulo, cidade, urbano, não estou dizendo que cumprem, tá? Mas quando eu mexi com esse negócio de aviação, eu trabalhei numa revista de acidentes aéreos. Adoro avião. Drone eu não sei ainda, mas avião, helicóptero eu odeio. Mas os helicópteros onde tem gente, aqui em São Paulo, tem que voar numa altitude mínima de 100 metros, uma coisa que valha. Tem que ter 2 motores, não pode ser helicóptero de um motor só, porque se essa tralha cai, Sim. é um negócio. Sim. A ANAC está fazendo todo, digamos, um manual, né, uma coisa Tem. para drone. Então vamos lá. O que você precisa para voar um drone, né? Justamente porque você tem esses acidentes que tanto pode ser um acidente aéreo, como, né, de um drone entrar numa turbina de um avião, ou se chombar com um helicóptero, ou de cair numa estrada, né, numa rua, ou machucar alguma pessoa, enfim. Que eu saiba, acidente aéreo ainda não aconteceu nenhum, mas também não quero que aconteça. Mas com pessoas, sim, de cair, machucar alguma pessoa, não. Tanto que essa é uma das regras, né? Você tem que voar 30 metros horizontais de prédios ou de pessoas, né? Ou de animais. E também essas pessoas que não são anuentes, né? Bom, então vamos lá. São 6 os documentos que você precisa ter. Então, primeiro você precisa registrar o seu drone na ANAC. Entrar no site, no Cisante, e você consegue registrar o seu drone. A segunda coisa você precisa cadastrar o seu radiocontrole, né, na Anatel, porque ele emite uma frequência. Ok. E essa frequência ela pode Anatel atrapalhar. é a Agência Nacional de Telecomunicação. Telecomunicações. Ainda tem que pagar uma taxa, que é essa a nossa briga. Mas, enfim. A terceira coisa, você tem que se registrar o piloto, que você tem esse drone, né, com o número da ANAC, no DCEA, que é o Departamento do Espaço Aéreo. E aí, dependendo da situação e da altura que você vai voar ou não, você precisa pedir autorização ao DCEA. Aí você entra no sistema do DCEA, que é o SARPAS. Então, você vai solicitar qual é a LAT-LONG, qual é a localização que eu vou. Eu vou pilotar perto da Paulista? Quantos metros eu vou subir com o meu drone e o raio? Então, para tudo isso, cada um tem a sua regra. Se você vai voar em zona urbana, acima de 40 metros, aí você precisa de autorização e eles só enviam para você praticamente de 7 a 18 dias. Então, você precisa ter autorização. Aí você precisa ter o seguro reta, que é o seguro contra terceiros. Acontece alguma coisa, você está coberta do seguro. Você precisa do manual do voo e você precisa de uma avaliação de risco, um relatório de análise de avaliação de risco. Quantas pessoas fazem isso? Muito poucas, né? O que a gente tem é que existem 40 mil drones registrados na ANAC, teve um crescimento muito 40 grande, mil? 40 É um mil. bocado, hein? Tem mais ou menos uns 8 mil pilotos registrados no DCEA. Aliás, cresceu demais, inclusive a gente fez uma campanha, que é a chamada campanha Drone Consciente. Eu digo que eu faço parte de uma associação, que é a Associação Brasileira de Multirotores, a ABM, que a comando, né, do DCEA fez justamente essa parte de educação, das pessoas terem consciência de que precisam pedir autorização e informar o seu voo para o espaço aéreo. Afinal, a gente está dividindo o espaço aéreo, né? É curioso, eu vou te contar. Nós temos 2 minutos, viu? Se eu esqueci de perguntar uma coisa fundamental, você me interrompe. Tá bom. Uma vez eu estava numa propriedade rural
divisa São Paulo-Mato Grosso, e nós nos atrasamos num jato. A pista era de grama lá. E a gente se atrasou do horário que é obrigatório, porque você tem que fazer um plano de voo, né? Sim, Para ir sim, para sim, voltar. exato. Nós nos atrasamos coisa de 3 minutos para subir, do combinado. Aham. Naquele estilo. Aí subiu, o piloto deu um tempo, né? Deu uns minutinhos, e aí falou com a torre. Ah, Belão. Ah, mas a torre pegou, não teve. Não, Pegou, que a gente saiu atrasado. Acho que quando chegou aqui ele tomou uma reprimenda. Eu só estou dizendo isso, 1 minuto só de programa, porque eu gostaria de terminar o Sim. programa com você dizendo, drone é uma coisa útil, é econômico, é Sim. barato em termos de... Agora, é uma coisa muito séria. Sim, sim, sim. É assim que vocês tratam a Exatamente. É fácil pilotar, o pessoal tem muita vontade, precisa realmente saber como pilotar, mas é perigoso. E por ser perigoso, exatamente que você tem umas técnicas para justamente pilotar melhor e não machucar ninguém. E a questão é, dependendo do que, você está infringindo algumas regras aí, e cometendo crimes. Então, hoje em dia já tem uma fiscalização e você pode pagar até multa com isso. Né? Isso a gente também, eles estão também divulgando toda essa parte de multa, né? Porque afinal é uma aeronave e você é um piloto. 40 mil na ANAC já tem? 40 mil cadastrados na ANAC. Isso, você imagina os não cadastrados? os não cadastrados, exatamente. Bom, Então, esta foi minha conversa, pelo menos a primeira, com a exatamente. Helena Bocaiúva Calduro, consultora na área de drones. Você quer dar algum endereço eletrônico para alguém Olha, consultar? eu tenho um canal chamado A Mulher do Drone, então, por favor, se inscreva nesse canal. Tem o meu telefone de contato, posso passar? Pode. É 99189-1064, para o que você precisar aí nessa consultoria aí de drones. E estou à disposição. Ok, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Gente, até amanhã. Amanhã tem mais. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.